tradição diz que Jesus agora chega do outro lado do mar, da província de Gadareno. E o mais interessante que quando Jesus chega, o inimigo já sai em direção ao Jesus. Deixa eu dizer para você o que o Espírito está dizendo. A Bíblia está nos informando que Jesus chega, e quando Jesus chega, o inimigo sai. Mas para a gente olhar pela lógica, seria o contrário, Paulo. Porque quando a gente vai bater de frente com uma pessoa que a gente não vence, que a gente não consegue vencer, o que a gente faz? A gente sabe que vamos perder, a gente corre. Mas o inimigo já foi adiante de Deus, porque ele sabia que não adianta a gente tentar fugir. Aonde quer que a gente formos, lá Jesus está. Eu quero começar a dizer para você nesta noite, independente de onde que você está, Jesus está. Porque o Gadareno, a Bíblia fala que estava possesso de demônios, e era uma legião. Mas quando Jesus chega, ele fala: peraí, se Jesus me notou aqui, não adianta eu ir para lugar nenhum, porque aonde eu for, Jesus vai estar. Ah não, você não entendeu, você não pegou essa. Jesus está dizendo nesta noite, lá no momento de choro, lá no momento de alegria, lá no momento de tristeza, Deus está. Aleluia. E o mais interessante desse texto vai dizer: e chegando Jesus na outra margem. Sabe o que ele está dizendo? Você não interessa se você orou, não interessa se você pediu, mas eu ouvi o seu choro. A Bíblia não diz que o Gadareno, Paulo, chorou, orou. A Bíblia não diz que o Gadareno gritou o nome de Jesus. Mas Jesus sabe aonde tem uma alma batida, ele já sabe, e ele já vem com providência. Porque Jesus não gosta de ver ninguém triste. Jesus não gosta de ver ninguém sofrendo. A Bíblia diz que, olha só o texto, que Jesus agora vai para um casamento, o primeiro milagre de Jesus. E chegando no casamento, o vinho acaba. O que Jesus tinha com isso, Paulo? É marcar a festa de casamento. É um momento de alegria, um momento ali que o noivo e a noiva estão trocando ali as alianças, estão trocando os juramentos para uma vida inteira. Mas o que Jesus tem a ver com isso? Porque Jesus sabia que naquele lugar precisava fazer algo. E algo que mudaria a história, mudaria a Bíblia, porque a Bíblia é o primeiro milagre que Jesus narra, o milagre do vinho. Jesus sabia que aquele momento era um momento que não podia se perder, era um momento que ali a história ia contar, que Jesus simplesmente nem foi convidado, Paulo, mas ele estava ali, talvez convidado pela sua mãe, ou talvez convidado por algum dos seus amigos próximos, mas Jesus estava ali. E o interessante foi que nem os noivos o chamaram, mas Jesus estava. Sabe o que a Bíblia quer nos dizer? Que Jesus vai naqueles momentos, independente da hora e do local, porque ele sabe que ali naquele momento, Paulo, algo precisa ser feito. E é hoje que Deus está dizendo: você não interessa se você me convidou para este culto no início, no começo ou no fim, mas antes mesmo de você sair para sua casa, eu já se fazia presente. Aleluia. Jesus é assim. Muitas das vezes nem convidado ele é, mas ele se faz presente. Muitas das vezes ainda nem ligamos no céu, mas ele já se faz presente. Porque tem pessoas que entram na igreja com problemas e ficam o culto inteiro pensando no problema, mas Jesus, independente, se faz presente. E naquela história desse homem também foi assim. Eu creio que se ele tivesse força, se ele tivesse conhecido, ou tivesse ouvido falar de Jesus, certamente com que ele ia orar. A Bíblia
Bíblia diz que era uma legião de demônios, irmã Kelly. A Bíblia diz que as pessoas tentavam prendê-lo, mas ele conseguia escapar, rompia grilhões, rompia correntes. Olha a força do demônio, para a gente entender. O demônio tem força, mas o independente do demônio ter força ou não, é que a gente podemos lembrar que quando Jesus chega, ele já se prostra. Aquele que rompia grilhões, quebrava corrente, aquele que muitas das vezes saía de lugar que ninguém conseguia tirar, ele se prostrou. E o que falta para mim e para você nesta noite se prostrar? O que falta para mim e para você nesta noite? Ter o mesmo sentimento de adoração e de rendimento ao Deus do céu. O que falta talvez na minha e na sua vida é esse sentimento. Sabe, Jesus, eu entendi que eu perdi. Eu entendi que eu perdi porque sozinho eu não sei andar. Sabe, Jesus, eu entendi que eu perdi porque sem o Senhor eu não sei viver. Se você entender esta forma de rendimento nesta noite, a sua vida vai mudar. O gadareno entendeu. Ele disse: não, peraí, é Jesus, então não adianta eu ir para mais lugar nenhum. Eu preciso pedir perdão e desculpa. Eu preciso me prostrar, porque Ele tem a chave da vida e da morte. Ele tem a chave do céu e do inferno. É esse homem que está chegando. E ele chega, irmã Vanessa. Pode ser que pode demorar um pouquinho, irmã Vanessa. As dificuldades, os problemas são tantos que a gente fala: sabe, Jesus, que dia que o Senhor vai resolver os meus? Que dia que o Senhor vai olhar para a minha casa? Que dia que o Senhor vai olhar para a minha vida, Jesus? Mas se Ele tarda, mas não falha, irmã Vanessa. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes vai dizer: há um tempo determinado. E Jesus nesta noite está dizendo: tem um tempo determinado, irmã Vanessa. Tem dia que parece que é noite, e tem dia que parece que o sol não vem, mas o Senhor Jesus continua tomando posse. O Jesus continua tomando conta da vida. O Jesus continua caminhando em direção. Ele não muda o destino. Ele continua. Aleluia, glórias a Deus. Eu amo esse Jesus, Paulo. Eu amo esse Jesus porque quando eu me vejo, eu sei que eu também um dia estive já possesso. Já estive perturbado por muitas coisas. Porque quando não era bebida, era droga. E quando não era droga, era prostituição. Um tinha que suprir o outro. Era um vazio que um tinha que preencher com o outro. Quando acabava a droga, era bebida. Quando acabava a bebida, era prostituição. A gente vivemos numa sociedade que a gente precisamos de algo para nos manter vivos. Mas nós aqui na igreja precisamos do Espírito Santo de Deus, irmão Luiz. A gente precisamos todo dia ser preenchido por Ele, irmão Luiz. A gente precisamos todo dia ter essa sensibilidade de sentar e ouvir, sentir o Espírito Santo abraçando. Porque aí a gente sabemos que estamos fortes. Porque quando achamos que estamos fortes sem o Espírito Santo, irmão Luiz, na verdade estamos fracos. Na verdade, quando a gente achamos que estamos prontos para fazer alguma coisa, sem a direção de Deus, a gente sabemos que vamos pecar e vamos errar. E vai dar errado. Quando a gente vamos para a luta sem o Espírito Santo, a gente estamos decretando a nossa própria derrota. E assim foi com aquele homem. Satanás viu, é Jesus. Então peraí, eu perdi. Não tem jeito, não tem para onde eu correr. Eu preciso somente agora adorá-lo, porque Ele é digno de toda adoração.
E o mais interessante nesse texto vai dizer, é porque tem sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias foram por eles feitas, pedaços e grilhões e migalhas, e ninguém podia amansar. Eu conjecturando comigo ver um homem desse tipo, é um homem temido e um homem que ninguém quer ficar perto. Mas o engraçado agora é que em toda a cidade vê ele se prostrado diante de um homem. O que a cidade diz? Chegou aquele que pode todas as coisas. Chegou aquele que tem todo o poder. Porque a cidade vê o homem destruindo paredes, quebrando ferro, quebrando algemas, derrotando tudo. Nada para esse homem é capaz de pará-lo. Mas agora de repente o homem, a Bíblia diz que ele tinha semblante de dor. A Bíblia diz que era desprezado por muitos. É este homem, irmão João. Ele chega, irmão João, o inimigo já se prostra. A Bíblia diz que ele já se prostra. Ele não rebola, não tem nenhum esboço. Ele não fala, peraí, agora eu acho que eu consigo. Não, Paulo, ele não fala isso. Ele já sabia que não podia vencer Jesus. Ele já sabia que Jesus era maior, que Jesus era todo poderoso, que Jesus era maravilhoso. Ele já sabia. Aleluia. Nós estamos nesse culto, igreja, é adorando esse homem, é adorando esse Deus. Se você não tem dimensão, irmãos, leia essa Bíblia, que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia diz. E chegaram do outro lado da margem do mar, da província de Gadarenos. E saindo ele no barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ninguém podia com ele alguém prendê-lo. É esse homem que a gente estamos falando, um homem que o inferno tem medo. Aleluia. Um homem que o inferno tremece. Aleluias. Aleluias. E deixa eu dizer algo para você nesta noite. Esse homem gadareno, ele vivia como um morto vivo. A Bíblia diz, irmão Luiz, que ele vivia no sepulcro. Ele tinha vida, mas era um morto. Ele vivia, mas vivia como morto. E a gente precisa nos entender. Será que a gente vivemos realmente para aquilo que Deus não quer, ou a gente estamos vivendo como um morto para aquilo que Deus quer para nós? Deus tem um chamado para mim, irmão Luiz, tem um chamado para você. Será que o que Deus realmente quer para o senhor tem vivido, ou o senhor tem vivido de uma forma que Jesus não se agrada, ou que Jesus ainda não se viu nisso daí que o senhor está vivendo? Porque a Bíblia diz que aquele homem vivia no meio do sepulcro. Ele vivia uma vida de morto, mas era um vivo. Ele vivia onde que ninguém queria estar. Ele vivia num lugar que as pessoas muitas das vezes detestavam. Eu acho que as pessoas, quando iam enterrar alguém lá, elas pensavam até 2 vezes. Porque elas sabiam, irmão João, a gente vamos lá, meu Deus do céu, tem aquele irmão João lá, que ele está lá. Mas será que dá para a gente ir lá? Não, mas espera aí, o irmão João vai estar lá. Eu entendo que muitas pessoas
mudaram o destino ali naquele exato momento do enterro. As pessoas acabavam mudando até o cemitério. E a gente trazendo para os nossos dias de hoje. Como que será que é a nossa relação com as pessoas? Será que as pessoas dizem isso? Eu não vou lá não, porque tem o pastor Tiago lá, e aquele homem lá, só pela misericórdia de Deus. Eu não vou lá não por causa da irmã Júlia. Eu não posso ir lá não, porque a irmã Júlia, meu Deus do céu, uma atribulada. Será que as pessoas nos veem desse jeito? A gente temos que parar para analisar, porque o texto diz que aquele homem vivia uma vida de morto, mas era um vivo, e vivia sozinho, afastado de todo o mundo. Sabe por quê? Porque ninguém quer ter vida com morto, ninguém quer conviver com morto, ninguém quer conviver com pessoas que só falam mal dos outros, ninguém quer conviver com pessoas que vivem chorando na migalhas todos os dias, ninguém quer viver com pessoa depressiva. Ninguém quer viver com uma pessoa que está vazia. E assim era aquele homem. Ele estava até cheio, mas não daquilo que deveria estar. Ele estava cheio de coisas que não convinha. Ele estava cheio de demônio. Mas o mais interessante, que ainda independente da situação, ele se prostrou. Por isso que eu costumo dizer, não importa o que você fez, importa o que você via para Deus. Não importa o que você fez, importante é que você venha para Deus. Porque a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecam, a primeira atitude que eles tomam é se esconder de Deus. O inimigo, ele tenta isso. A primeira coisa que ele tenta nas nossas vidas é o que é? Nos tirar da presença de Deus, nos trazer a vergonha. Assim foi com Adão e Eva. Quando pecaram, se esconderam, porque eles viam que estavam nus. E Jesus e Deus perguntando: aonde você está? E eles respondem: a gente vimos que o Senhor estava vindo e nos escondemos, porque estávamos nus. Mas espera aí, Adão e Eva, quem falou para vocês que vocês estavam nus? Vocês fizeram aquilo que não era para ser feito. Tudo tem uma raiz, tudo tem um começo. Precisamos dar um basta. Precisamos cortar nesta noite isso que está crescendo. Nós precisamos nesta noite, em nome de Jesus, essa semente que o inimigo colocou nesta noite, precisamos matá-la, porque senão ela vai criar raiz. E o resultado de Adão e Eva foi tirado do paraíso. E para mim, para você, qual que vai ser o resultado desta conta no final? A Bíblia diz que Gadareno ainda teve uma oportunidade, irmão João. Gadareno, Jesus ainda foi ao encontro dele. A Bíblia não fala qual foi a raiz do que aconteceu, mas a Bíblia fala que Jesus foi ao encontro do Gadareno. E Jesus, nesta noite, vem ao meu e seu encontro, querendo tirar aquilo que não pertence querendo limpar, querendo purificar, querendo trazer um renovo. Porque a Bíblia diz que aquele homem vivia como um morto, era vazio de Deus,
era vazio do Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. Se coloque sobre os seus pés nesta noite, igreja. Aleluias, glórias a Deus. Senhor Deus, Pai Santo,